noite a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, reiniciando os estudos agora em 2022 e, portanto, nós estamos estudando o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, e nessa noite nós vamos estudar o item 20, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Mas antes, vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Criador, em nome da diretoria espiritual do nosso Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Que Tu possas nos inspirar, nos elucidar cada passagem, para que assim possamos nos aproximar de Ti, nos aproximar do maior exemplo que já esteve aqui na Terra. Que assim, Senhor Jesus, nós possamos ter uma boa noite de estudo do Evangelho e uma boa noite de estudo, mais uma noite de estudo no nosso Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Que assim seja. E assim, meus queridos, nós, não me apresentei, mas eu me chamo Simone Valverde, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e, como eu falei, nós vamos estudar o item 20, Mas o item 20, que é bem-aventurados os que têm os olhos fechados, ele se reporta, ele é escrito por Cura-d'Ars, Nós que somos espíritas ouvimos muito falar em Cura-d'Ars, e Ars é uma cidade na França. Então, quem é, ou quem foi Cura-d'Ars? Por que ele era chamado assim? Então, na verdade, o nome dele, Jean-Marie Baptiste Vianney, isso é uma biografia, trazida por Cibele Lana, e ele, então, foi nascido em família de camponeses, uma família simples, e nasceu exatamente no meio do fervedouro da Revolução Napoleônica. Apesar dessas raízes bastante simples, ele era de uma família bastante religiosa e conta-se, inclusive, que a sua primeira comunhão teria sido dentro de um celeiro, numa missa clandestina. E ele só foi ser alfabetizado, só foi estudar a própria língua francesa com 17 anos, apesar dele ter nascido em Dardilly, na França, porque foi quando foi criada ou foi estabelecida uma escola na região, na cidade, na aldeia que ele morava. E assim ele chegou, na ocasião, a ser até convocado pelas tropas de Napoleão, mas ele teve que desertar porque não se enquadrava, Ou seja, ele não se encaixava numa realidade de guerra já desde novo, como ele mesmo já se percebia com vocação para o sacerdócio. E essa vocação dele fez com que ele, em seguida, futuramente, fosse estudar. Ele foi alfabetizado, aprendeu a falar a língua francesa, entrou no seminário maior de Lyon, da cidade de Lyon, e fez todo o seu conhecimento suficiente que ele já não tinha por conta da cidade dele, que era pequena, e aí também pela sua entrada tardia, na escola. Ele fez, então, vamos dizer, completou seus estudos de latim, enfrentou muitas dificuldades para compreender e até mesmo para responder o que era perguntado pelos professores, mas ele nunca desistiu. Ele foi, inclusive, conhecido como aquele menino que nunca desistia. E aí, com a ajuda de um outro padre, o padre Bailey, ele seguiu para um seminário privado, perto de Lyon, em Écully, e aí conseguiu concluir seus estudos. A maioria dos relatos da vida dele contam a vida de penitência, E contam, e aí a gente já está sorrindo, porque quem é do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila sabe, da vocação da nossa patronesse com a oração. Então, todos que relatam sobre a vida de Cura-d'Ars falam sobre sua vida de penitência, mas principalmente sobre sua vida de oração
e contam ainda que tanto a penitência como a oração superaram suas dificuldades todas, né? Principalmente as dificuldades de aprendizado, e permitiram sua ordenação sacerdotal em 1815, né? Eu não falei, mas ele nasceu em 1786. E aí, depois que ele foi ordenado padre, vocês vão compreender por que eu estou fazendo essa introdução, ele foi então designado, né, para uma pequena aldeia chamada Ars, que é como a gente o conhece, né? E essa aldeia era considerada pagã, porque era uma aldeia que tinha fama de ter muitos cabarés, né, de cidadãos frequentadores lá apenas para esses bailes, sempre cheios de vícios e bebedeira. E aí ele iniciou uma jornada árdua de oração. Essa jornada, ela veio com catequese, né, da própria população, cidadãos frequentadores de lá, mas também dos arredores daquela cidade. E também de confissões, né, porque eram práticas comuns da religião católica. São práticas comuns, né, da religião católica. E aí alguns relatos dizem, né, constam em alguns relatos, descrições que ele passava até 16 horas dentro do confessionário, se alimentando apenas com batata e ovos cozidos para aguentar ficar ali todo aquele período de tempo. E então, o que acontece? O mais interessante é que ele foi designado para uma cidade pagã, mas a sua missão era tão grande, né, que ele considerava que era uma lição de levar o perdão e a misericórdia divinas para os fiéis, e essa cidade não demorou muito, passou a ser conhecida como uma cidade, como o grande hospital das almas, né, o grande hospital de almas. Então, muito lindo, né, a gente vê esse tipo de perseverança, determinação, também são características que estão alinhadas, vamos dizer assim, com a nossa patronesse. E ele mesmo, né, Curadás, ou como é chamado, São João Vianney, ele considerava, né, ele dizia que ele passava uma pequena penitência para os seguidores, para os fiéis, e ele ficava com a maior parte. Então ele dizia que essa era a receita dele. Ele dava aos pecadores uma pequena penitência e fazia a penitência no lugar desses outros, no lugar dos próprios pecadores, né? Ele viveu até os 73 anos, e foi canonizado pelo Papa Pio IX em 1925. E aí, por que eu estou trazendo toda essa história, não só para a gente conhecer? Porque no item 20, Curadás, né, traz para a gente, como título, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, e ele já começa o item perguntando por que ele foi chamado. Na verdade, ele foi chamado, né, passou a ser denominado Curadás pelas inúmeras curas que ele produzia, vamos dizer assim, que ele fazia em fiéis, em pessoas doentes que eram levadas até ele. Claro que a gente não pode esquecer que Jesus nunca falou assim, eu curei, vai embora, né? Ele dizia, vá, a tua fé te curou. Então ele sempre, né, Curadás, sempre considerou que nas orações dele, e tem um item aqui, um trechinho que eu vou ler para vocês, né? Ele sempre considerou que se nós fizermos a nossa oração, ou ele mesmo como ele fazia, dizendo, meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Então ele considerava a cura da alma, né? Porque quando Jesus dizia, vá, tua fé te curou, não peques mais, ele está querendo dizer que você tem que se curar por dentro, né? Que a gente precisa ter a nossa própria cura dentro de nós. E aí, logo nesse item, Curadás fala assim, meus bons amigos, vós me chamastes para quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? A moça, né, a criança, que ele coloca assim como uma menina, foi levada até ele porque não tinha visão. Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. E aí ele diz, pobre criança. Na verdade, apesar de tudo isso, ele sempre diz que todas as curas que ele pôde obter e foram anunciadas só podiam ser atribuídas por Deus, né? Que era o Pai de todos. Mas ele coloca uma situação bastante curiosa para a gente. Ele coloca que é a misericórdia divina que
fez com que essa menina ficasse cega, porque ele diz que, né, ele lembra para gente, né, que o Cristo nos colocou que antes que os nossos olhos fossem motivo de escândalo, que nós os arrancássemos. Então ele coloca que o mais importante é que a gente que era preferível, né, que a gente não tivesse, no caso do exemplo, a visão, do que essa visão fosse fruto ou caminho de uma perdição nossa, de uma perdição moral nossa. Então ele até coloca nesse item que quantos arrependimentos, né, quantas pessoas estão arrependidas, estão nas trevas, dizendo que foi fruto dessa visão, de terem visto o que não deviam, ou até mesmo de terem cometido outros pecados a partir da visão. Então, ele sempre traz para a gente que quando Deus permite que ele pudesse abrir a pálpebra, né, porque a gente está aqui falando desse exemplo da visão, dessa cura, e restituir a visão, ele diz: querido amigo, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Então, não pediria para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquela que pode entrever em sua cegueira. Então, ele coloca que aqueles que estão, ele diz assim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, que aqueles que estão na cegueira física têm mais oportunidade, claro, ele também diz aqueles que querem estar com Deus, têm mais oportunidade de contemplar e de viver uma vida mais próxima de Deus. Então ele diz que os olhos abertos estão sempre prontos a fazer a alma cometer erros e fechados, ao contrário, estão sempre prontos a fazê-la, né, fazer a alma subir até Deus. E aí a gente não pode deixar de mencionar nossa patronesse, que no capítulo, se eu não me engano foi o capítulo 5, né, logo no início do capítulo 5 do livro da vida, ela nos mostra sobre suas enfermidades, só que ela diz o seguinte, né? A gente sabe que Teresa d'Ávila sempre se colocou como ruim, né? Que a gente até se assusta quando começa a estudar Teresa d'Ávila, porque ela fala da ruindade dela, ela se coloca sempre muito humilde e dizendo que essa dificuldade, essa ruindade dela a afastava de Deus. Ela dizia que pelo fato de conhecer mais a Deus, então vamos lá, né? Ela encarnou no mundo de provas e expiações, mas nós sabemos que temos espíritos aqui de uma faixa evolutiva, mas tem aqueles muito mais evoluídos, né? Que vieram inclusive em missão, como é o caso dela, e que aí ela coloca bem claro que ela abraçava o defeituoso, que ela era muito ruim, mas por que ela colocava assim? Porque como ela era muito mais evoluída, ela sabia o que era ruim, o que ela podia evitar, né? E ela dizia que o fato dela conhecer Deus, ela já achava que seria suficiente para fazê-la evitar cometer erros, evitar ter ruindade dentro dela. Mas o mais interessante nesse capítulo 5, item 1, é que ela diz que quando ela estava, né, até continua, né, no item 2, ela continua falando que sobre como do mal Deus, né, nos tira o bem. Então, novamente voltando a Curadas, quando ele fala que o fato de não ter a visão talvez seja, e muitas vezes né, não só uma expiação, mas por expiação, um fator de nos livrar das trevas, de nos livrar de cometer mais delitos, vamos dizer assim. Então, Teresa d'Ávila coloca que se não fosse a oração, né, ela diz assim, admiro-me agora porque ainda não tinha amor a Deus como depois de ter oração. Então a oração novamente, como Curadas colocou, que nos liga ao Pai, que nos aproxima de Deus, que nos aproxima de Jesus, né? Ela é que vai fazer com que a gente consiga nos ligar, facilitar esse caminho até Deus, facilitar esse caminho, como ela mesma nos coloca em outro livro, que é o caminho de perfeição. Mas aqui no livro da vida ela coloca que ela não tinha amor a Deus antes de ter oração, né? Ela percebe isso, que ela não tinha. Então ela nos diz que
as coisas perecíveis e o alto preço dos bens com aquele que, como nós as adquirimos, não são, o nome já diz, né? São perecíveis, não são eternas. E que eterna é a nossa ligação com Deus, é a nossa aproximação. Então, que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus através da nossa oração, da nossa prática da nossa oração, né? Nós vamos ter novamente outra edição do curso da prece se iniciando amanhã. Então, sempre nós estudamos buscando essa melhoria interna, né? Nossa melhoria da nossa alma, e que nós consigamos, então, nos aproximar mais de Deus, ter mais oração, conforme nos foi trazido por Cura d'Ars e por Teresa d'Ávila. Que possamos, então, encerrar esse nosso pequenino estudo, elevando nossos pensamentos a Deus e agradecendo por essa oportunidade de estudo que nos faz compreender que muitas vezes a nossa expiação ou a nossa dificuldade, ela é, na verdade, uma misericórdia divina para nos propiciar essa aproximação ao Pai, para nos propiciar esse entendimento, esse caminho de oração e evitar que cometamos mais delitos. Que possamos, em Teu nome, então, Jesus, em nome de Deus e de Teresa d'Ávila, nossa patronesse, agradecer por mais essa noite de estudo. Mais uma vez, graças a Deus, que assim seja.